Falando Nisso Band está no ar. Dormir bem é tão benéfico para o coração quanto atividades físicas. Uma boa noite de sono é essencial para manter o coração saudável e prevenir doenças cardiovasculares. Dormir bem agora faz parte de uma lista de hábitos que contribuem e muito para a nossa saúde. Dívidas, 40% dos brasileiros têm nome negativado. O número de inadimplentes aumentou 10% em agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. Atualmente, são 64 milhões de negativados, ou seja, 4 em cada 10 brasileiros adultos. Banana fica 15% mais cara em um mês. Se comprar a preço de banana queria dizer pagar bem barato, ultimamente não tem sido bem assim não. Entre as frutas foi a que teve a maior alta de preço entre agosto e setembro, 15% a mais. E dobrou de valor desde o começo do ano. Dengue, número de casos dispara no Brasil. Só neste ano, o Brasil registrou quase 1.400.000 casos prováveis de dengue. Uma média de 4 casos por hora. Em comparação ao mesmo período do ano passado, aumento de mais de 184%. E sinal de alerta ligado. E no estúdio vamos falar sobre a saúde do coração com o Hospital Pio XII. Segunda-feira, dia 24 de outubro, o Falando Nisso Band começou. Oi! Olha a postura, gente. Deus, Lucas. Não, você que é, amiga? Boa tarde pra você Boa que tá em casa. tarde. É que eu percebi que às vezes eu tava semana. muito assim no programa. Não, sabe, ele ó. perguntou assim, segundos Vou antes ficar de assim. entrar. Como eu estou? Minha barriga tá aparecendo? Eu falei, tá nada, Lucas. Eu vou chupar a barriga. Eu falei, não, mas você vai ficar... Vou ficar o tempo todo, vou fazer uma apneia aqui, ó. Vou ficar, Vai ficar uma hora. vermelho. Gente, vocês estão bem? Então, tá tudo certo com vocês? A gente Deus deseja abençoe uma a semana, excelente né? semana, é Amém. verdade. Segunda-feira, eu adoro segunda-feira. Eu sempre falo isso aqui, porque a gente tem sempre a possibilidade de fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. Isso é tão Não importante, é verdade? né? Quando a gente erra também, né? Dá pra rever os erros, enfim. Segunda-feira é uma delícia. Vamos começar então, gente, com aquela mensagem que às vezes tá precisando ouvir, viu? Então, olha, não tente fazer pelos outros aquilo que a pessoa precisa fazer por si só. Exatamente. Tenha consciência que a evolução de cada um acontece no momento em que a pessoa está preparada e, de fato, quer muito isso. Tentar decidir ou fazer por alguém só traz dor de cabeça e preocupação. E de nada ajuda, né, amigo? Pois é, aí você não consegue dar conta dos seus problemas também. É. E aí uma coisa piora a outra, viu? Bom, vamos falar hoje sobre a saúde do coração e com um convidado que é especialista nesse assunto. O Hospital Pio XII, né, gente? Que foi pioneiro na realização de cirurgia cardíaca aqui na região. A primeira cirurgia, não sei se você sabia, mas foi feita em 1986. É, olha só, há quanto tempo, né? E o hospital tem um setor específico para atender pacientes cardíacos. E para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o doutor Marcelo Durval, que é cardiologista e também intensivista do Hospital Pio XII. Doutor, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar com vocês e com vocês. Ótimo, muito obrigada. Bom, olha, no ano passado, o Hospital Pio XII realizou quase 2.500 atendimentos só no setor de cardiologia. Então, é legal para a gente explicar para o paciente, para a pessoa que está em casa, como esse paciente entra no Hospital Pio XII, né? Ele recebe todo o suporte cardiológico, não é isso? Sim, esse número que você acabou de colocar, ele é extremamente importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que consegue fazer tantos exames num curto período de tempo? Uhum. Isso exige toda uma programação, toda uma orientação, toda uma pragmatização do serviço em si. Então nós temos um pronto-socorro, um pronto atendimento em que todos os pacientes são atendidos de maneira geral e segue uma rota muito específica, porque nós temos que ser rápidos. Sim. Então, quando a gente identifica... Dependendo do caso, né? Dependendo não, acho que geralmente os casos mais urgentes, Sim. quando se trata de cardiologia, Exatamente. Né, doutor? A gente chama assim de rota de dor precordial, para você entender. Então, se você chega com uma dor no peito, você tem que ser atendida muito rápida e é feito um eletrocardiograma muito rápido. Em cima da avaliação do profissional clínico e do eletrocardiograma, ele segue rotas específicas. E uma dessas rotas, por exemplo,
pode ser a sala de hemodinâmica, ou seja, aquele lugar que faz os cateterismos cardíacos, onde eu vou identificar se tem problema, obstrução nas coronárias. Uma outra rota, por exemplo, é esse paciente ir para uma unidade coronariana específica no tratamento de doenças graves do coração, onde eventualmente ele pode esperar um procedimento específico ou, se eventualmente precisar, até um centro cirúrgico. Então nós temos uma equipe de cirurgiões preparadas para qualquer situação. Essas imagens que vocês estão vendo, gente, são imagens que a gente fez no Pio 12. Então, toda essa estrutura você pode sim usufruir, viu? A gente tem comentado aqui muito para você que o Pio 12 atende todos os convênios. Então, você precisa realmente aí criar esse novo hábito de conhecer mais esse hospital, que tem uma equipe que é especializada também no cuidado do coração. Porque as doenças cardiovasculares, gente, são a principal causa da morte, sim. Isso a gente tem que falar para vocês no nosso país, Brasil, né? matando cerca de 1.100 pessoas por dia, totalizando mais de 400 mil mortes por ano. E o Pio 12 realizou nesse ano passado, gente, 1.142 cirurgias cardíacas das mais variadas. Mas eu quero saber que o doutor comente aqui. Tem até umas fotinhos, o Fernandinho, que a gente tem, que mostram essas cirurgias. Quais são as cirurgias que vocês fazem lá, doutor? Bom, as principais cirurgias são aquelas que envolvem as artérias do coração. Então, obviamente, como o infarto é aquela doença que mais mata, como você disse, Lucas, muito bem, e colocou um número aí que expressivo, quer dizer, nós devemos terminar 2022 provavelmente com 400 mil mortes aqui no país. Nossa! Então, se você for colocar isso em, sei lá, em horas, em segundos, a cada 90 segundos está morrendo alguém. Sim. Não é? E o infarto é a principal doença. E esse infarto, na grande maioria das vezes, precisa de um tratamento muito rápido. E esse tratamento envolve a sala de hemodinâmica que eu coloquei para vocês, onde são feitas as desobstruções dessas artérias, que nós chamamos de angioplastias, né? O pessoal em casa já conhece, que tem uma molinha que a gente coloca, então já estão craques nisso, de tanto que acontece. E a gente vai até mostrar mais para frente um pouquinho do stent também. E né? às vezes, quando esses dispositivos ou essa situação terapêutica, ela não condiz com o quadro do paciente, esse paciente vai precisar ser operado. Então ele vai precisar colocar pontes de safena, pontes de artérias que a gente fala, para que você consiga manter a estrutura cardíaca em ordem. Então o mais importante de tudo é a musculatura do coração. Por isso que a gente brinca entre nós, e isso aí se espalhou para todas as áreas médicas praticamente. O tempo para a gente é músculo. Por isso, Arda, se você chegar no hospital rápido com qualquer desconforto que você acha que tá estranho, vá para o hospital rápido, porque você vai ser atendida rápido, essa dor vai ser analisada, se pode ou não ser coração, você vai fazer um eletrocardiograma muito rápido, e em cima desse eletrocardiograma você pode estar tendo que ir para uma dessas duas salas, seja a sala de hemodinâmica para fazer um cateterismo, seja para uma cirurgia de emergência, ou seja para a unidade coronariana, onde nós no Pio 12 estamos assim, muito tranquilos com relação a esse tripé de tratamento das doenças cardíacas. Tudo muito bem fundamentado, muito né? bem Deu pra gente fundamentado. perceber isso, né, Lucas? Que demais. Depois, doutora, a gente pode falar então sobre quais são os fatores de risco para doenças cardíacas, Boa. inclusive quais os sintomas que de repente a pessoa pode estar sentindo, acha que está tudo bem, mas pode estar acontecendo alguma coisa pior ali no coração. Bem lembrado. Tá bom? A gente vai agora para o nosso bloco de notícias. Vamos começar então. Você sabia que dormir bem pode ser tão benéfico para o coração quanto praticar atividade física? Pois é, gente, uma boa noite de sono é essencial para manter o coração saudável. Já que é o assunto de hoje, a gente vai reforçar um pouquinho na reportagem de Márcio Campos. Noites em claro. Isabela, como muitas pessoas, não consegue dormir bem. Raramente tem aquele sono restaurador. Uma boa noite de sono é essencial para manter o coração saudável e prevenir doenças cardiovasculares. Dormir bem agora faz parte de uma lista de hábitos que contribuem e muito para a nossa saúde. Uma pesquisa feita por cientistas americanos com mais de 2.000 adultos acima dos 50 anos identificou que 65% deles dormem menos de 7 horas por noite. O ideal é entre 7 e 9 horas.
O estudo mostrou que, além de parar de fumar e manter hábitos de alimentação saudável, o sono de qualidade é tão importante para o coração quanto fazer atividades físicas. O sono ruim também está ligado a doenças como hipertensão, obesidade e diabetes. É o nosso assunto do dia. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, então. Você está com o nome negativado? Saiba que de cada 10 consumidores, 4 estão nessa mesma situação. Que Assusta, difícil, né, gente? É o maior número, na verdade, em 8 anos. E a Maíra de Jaime vai mostrar pra gente. Depois das dívidas com bancos, as contas de luz e água são as que mais têm levado consumidores para as listas de restrição de crédito. É o caso da Ana Cristina, que fez empréstimo para não ficar sem luz em casa. Já vem prolongando do ano passado, mas esse ano eu não consegui pagar alguns meses, está juntando alguns meses. Como a Ana Cristina, muita gente conta com o 13º para cobrir os boletos atrasados e limpar o nome. O número de inadimplentes aumentou 10% em agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. Atualmente, são 64 milhões de negativados, ou seja, 4 em cada 10 brasileiros adultos. É o maior índice já registrado na pesquisa realizada há 8 anos. A gente teve um ciclo longo de alta de juros na Selic, além da inflação, apesar de ter diminuído nos últimos tempos, continua alta. A contratação de trabalhadores temporários para o fim de ano também deve movimentar a economia e ajudar no pagamento das dívidas. Mas é preciso controlar os gastos para não voltar ao cadastro de devedores. Para não se enrolar, porque afinal de contas ainda tem pagamento para o ano que vem, depois das festas de fim de ano. Não é fácil. No próximo bloco a gente continua falando sobre economia, também sobre os preços altos e o preço da banana, que tá absurdo, né? Pois é, a expressão preço de banana já era, viu, gente? Não é mais realidade. E também a gente vai ver os ganhadores do Vale Cap deste domingo. Olá, pessoal do Vale do Paraíba e região. Logo mais, eu, Alessandra Michele, estarei ao vivo com os ganhadores do Vale Cap. Sorteio de ontem, 23 de outubro. Então não percam, fiquem ligadinhos. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper, a sua família merece o melhor. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Vale Sul Shopping, criando memória juntos. E Hospital Pio 12, cuidamos de você, atendemos os principais convênios. O que é que será que tem na Tem? O que será que tem na Tem? Tem home decor? Tem! Mesa posta, plantas, flores? Tem! Acessórios pro seu pet? Tem! Papelaria, brinquedos e arranjos? Tem! Combine, misture, cores e alegria. Tem todos os estilos aqui na Tem. Avenida Andrômeda, 1739 e Avenida Bacabal, 1530. São Paulo é o que é porque aqui nós não nos conformamos com o mais ou menos bom. São Paulo pode mais na saúde, na educação, na segurança, na criação de empregos e oportunidades. E pode mais no cuidado com os que mais precisam. Aqui tem um engenheiro que pensa na solução dos problemas, mas aqui tem um ser humano com uma enorme alegria em ajudar as pessoas a viver melhor e mais felizes. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper. Haddad sempre pôs o povo à frente de disputas políticas. Quando foi prefeito de São Paulo, Haddad entrou na justiça contra o governo do PT para reduzir a dívida da cidade com o governo federal. Haddad ganhou, a dívida caiu 40% e a cidade pôde investir muito mais. Isso é independência. Então, mesmo quando era um presidente de um partido, do meu partido, eu fui capaz de ter independência suficiente para defender os interesses dos paulistanos. Não vou pensar duas vezes em defender os interesses dos paulistas. Já estamos de volta com o Falando Nisso, hoje com o Dr. Marcelo Durval, que é cardiologista do Hospital Pio 12, com um assunto super importante,
que é a saúde do seu coração. Inclusive, se você quiser mandar alguma dúvida sobre problemas do coração, né, as doenças do coração, é só enviar para o nosso WhatsApp. Qual é? Tá aqui, gente, ó, para vocês, 12997167989. Tô recebendo um monte de perguntinha aqui, mas a Fernanda comentou comigo, chegou uma perguntinha de vídeo. Então a gente vai colocar para vocês, então, para o doutor responder. Vamos lá, doutor. Perguntinha que chegou para a gente pelo WhatsApp. Boa tarde, eu me chamo Rafaela e eu gostaria de saber o que eu poderia estar fazendo para prevenir um infarto. Vamos lá, ótimo. prevenção. Nossa, a pergunta da Rafa foi show, hein? Pergunta de milhões, né, doutor? Milhões. Vamos lá. O coração não gosta de algumas coisas, Rafa. O coração não gosta de pressão alta. O coração não gosta da glicose alta, que é o diabetes. O coração não gosta do colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia. O coração não gosta de falta de exercício, que é sedentarismo. O coração não gosta de obesidade. E o coração não gosta de estresse. Acho que eu não esqueci, acho que eu lembrei de todas. Doutor, para ajudá-lo e para ajudar também quem está em casa, a gente separou alguns fatores que são fatores de risco e que podem influenciar nesse processo. Vamos dar uma olhada, então? Olha lá, fatores de risco, né? Colesterol, como o senhor mesmo disse, diabetes e hipertensão. Excesso de peso, sedentarismo, estresse, falta de sono adequado. Sabe uma coisa legal para todo mundo guardar? Tem uns fatores que eu consigo mudar. Com certeza. E tem fatores que eu não consigo mudar. Por exemplo, os que eu não consigo mudar é a idade e a hereditariedade de cada um. É uma pena, né, gente? Então é a nossa genética. É a genética, é o que a gente carrega, né? Isso é muito importante, sabe por quê? Porque se eu colocar duas pessoas iguaizinhas, uma que tem história genética de doença do coração e a outra que não tem, essa que tem 2 vezes mais chance de ter problemas de coração, como a Rafa colocou. Então, se ela tem algum familiar que já tem problemas de coração, e fica dada a dica. Os outros fatores são fatores modificáveis. Eu vou diminuir o estresse de alguma maneira, eu vou fazer exercício físico, eu vou diminuir o sedentarismo, eu vou melhorar o meu colesterol, eu vou tratar da minha diabetes, eu vou tratar da minha hipertensão. Então, são fatores que a gente consegue modificar. Isso é muito legal. E vocês têm um papel muito importante nisso, porque leva para a população todas essas informações e facilita para a gente, né? Mas é verdade, gente. É tão sério que, segundo a OMS, aí 80% das mortes são por doenças cardiovasculares. Elas poderiam ser evitadas com mudanças de hábitos e medidas preventivas. Então, é isso que o doutor está comentando aqui, que a gente tem como reverter isso, né, doutor? Muita perguntinha chegando. Fer, está conseguindo espelhar aí para vocês? Para eu comentar aqui, o doutor comentou sobre hipertensão. E a querida está colocando aqui, ó. A hipertensão é um quadro reversível? Se sim, o que pode ser feito? A resposta sim. Sim, ela é reversível. Dentro do objetivo que eu vou abaixar essa pressão arterial, de alguma maneira. Então eu posso, com uma simples mudança de estilo de vida, eu controlo essa hipertensão. E não necessariamente eu preciso tomar remédio. Então, são as terapêuticas que nós chamamos de não farmacológicas. É claro que chega uma situação, por exemplo, em que eu não consigo ter um controle seguro dessa pressão arterial, aí eu vou ter que usar medicamento. E esses medicamentos têm que ser orientados por um profissional. E tem que usar certinho, né, doutor? Tem que usar certinho. Que o tratamento tem que seguir rigorosamente, viu, gente? Gente, ó, lembrando que o Hospital Pio XII, ele atende os principais convênios médicos e tem também, além do setor de cardiologia, outras especialidades. Por exemplo, ó, otorrino, tem vascular, nutrologia, oncologia geral, neurologia, mastologia, fisioterapia, clínica médica. É só você marcar, então, a sua consulta. Tem mais perguntas Nossa, chegando? Nossa, tá cheio, amigo. Obrigado você que está participando. E reforçando para vocês, viu, gente? O Pio XII, ele aceita convênios também. Eu sei que muito da fama do Pio XII, os principais, né? Vai muito do SUS, que também acontece, mas você que tem um convênio também, às vezes está acostumado a ir no hospital, que fica esperando, pode ir lá que o atendimento também é bem agilizado, tá bom? Vamos lá. Nossa, tem tanta pergunta aqui. Diz que a neta dela, está comentando aqui, está com uma válvula do coração aberta. E tem 1 ano e pouco. Ela quer saber se isso é muito perigoso e se não fechar tem que operar. É perigoso sim. É perigoso sim. Então, quando as crianças nascem com algum problema congênito,
essas patologias elas têm que ser rapidamente identificadas, porque muitas delas são praticamente inofensivas e com o passar do tempo fecha aquele buraquinho, enfim, tratamento clínico. Mas em algumas situações isso pode gerar um problema muito sério para o coração e aí a mortalidade deles é extremamente elevada. Daí precisa ser rápido, certeiro e o tratamento bem feito. Bem eficiente. Bem eficiente, tanto do ponto de vista de medicamentoso quanto cirúrgico em algumas situações. Legal. Olha, enquanto você manda a sua perguntinha aqui para o doutor, a gente vai para o nosso próximo bloco de notícias e falando sobre a banana, que está a preço de ouro, disparou mesmo nas últimas semanas, né? Gente, a banana não é banana ouro, mas ela tá valendo isso, não né, é nem gente? prata, é ouro. Não é nem prata, né? Não é níquel, então nem se fala. Gente, o motivo, por causa das chuvas nessas áreas produtoras que derrubaram a oferta da fruta. E o Rodrigo Leite vai contar pra gente, então. Encher a geladeira de frutas e legumes é a receita de longevidade da Marilene. Só como do bom e do melhor, por isso que eu estou viva e estou com 81 anos. Só que investir assim na saúde tem exigido investir também mais dinheiro. Se comprar a preço de banana queria dizer pagar bem barato, ultimamente não tem sido bem assim não. Entre as frutas foi a que teve a maior alta de preço entre agosto e setembro, 15% a mais. E dobrou de valor desde o começo do ano. Mas como ficar sem a banana? Tá difícil, tá bem complicado mesmo, né? Aí a gente acaba indo para umas outras opções, mas a banana não tem como faltar mesmo. Frutas ricas em água, como melão, tá? Melancia, abacaxi, mexerica, são frutas que contêm um teor de potássio bem legal e que podem ser encarados como substitutos da banana nesse quesito. O preço médio da batata também subiu mais no mês passado, 18%. A explicação para tantos aumentos nos hortifrutis tem a ver com a entre-safra, o alto custo dos adubos e a menor oferta nos principais atacadistas do país. A expectativa é que os preços voltem a cair só no começo do ano que vem. Nossa margem de lucro desapareceu, né? Porque a gente não tem como repassar, né? Tá difícil para todo mundo, né? E aí a gente rebola para comprar outros produtos, né? E tentar substituir, é o jeito. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que os casos de dengue estão disparando em todo o Brasil. Atenção, hein, gente? Daqui a pouquinho também a gente tem o COI aqui com a gente, entender um pouquinho de um projeto tão bacana que eles têm, é o Rede Carinho. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Nádia, sou diretora da Rede Carinho e daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre ela. Você pode ajudar a Fé a Paz comprando o Vale Cap e cedendo direito de resgate. Esquenta Black Friday do Vale Cap, preço promocional. Por apenas R$5 você concorre a 180 mil, é isso aí. Por apenas R$5 no quarto sorteio, 180 mil e tem mais. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.500. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$10 mil em cada. E no quarto sorteio, 180 mil, isso mesmo. 180 mil reais. Vale Cap, ajude e concorra. Agora a escolha tá fácil pra gente votar direito. De um lado, melhor ministro, do outro, pior prefeito. Agora a escolha tá fácil pra gente votar direito. De um lado, melhor ministro, do outro, pior prefeito. De um lado, melhor ministro, do outro, pior prefeito. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Lembra daquele momento quando o tempo resolveu parar um instante pra sempre, um pedaço da eternidade, pra gente matar a saudade. Lembra daquele momento? Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Estamos de volta já no último bloco. Tá passando rápido, mas semana que vem volta ao normal, viu, gente? E é sobre a saúde do coração. Então você pode mandar perguntinha para o WhatsApp 12 997167989. Pio 12 está aqui com a gente também, cuidando bastante do seu coração. Mas agora a gente vai para um projeto, gente, que chama Rede Carinho do COI. Muito legal, amiga. Você vai adorar conhecer. Vamos ver.
pessoal, eu sou a doutora Nádia, sou diretora médica da Rede Carinho e é sobre a Rede Carinho que eu queria conversar com vocês. Pessoal, a Rede Carinho surgiu de uma dor diária nossa, que é receber pacientes, atender pacientes que já chegam com estágio avançado de câncer. Seja porque não conseguiram fazer o seu diagnóstico de forma rápida, por não acessar o profissional especialista, seja porque tiveram dificuldade de agendar algum exame, ou mesmo fazendo tudo isso, houve morosidade no processo, lentidão por conta de algum convênio ou dificuldade mesmo de agendamento. E aí nós encontramos esses pacientes numa fase avançada sem possibilidade de tratamento. Essa é uma dor dos pacientes, dos seus familiares e muito dos profissionais de saúde. Nós estruturamos para resolver isso a Rede Carinho, unindo os melhores profissionais da região, todos trabalhando com base em protocolos e medicina baseada em evidência, para que a gente consiga fazer todo esse cuidado do paciente ao longo da jornada. Especialmente de prevenção, né? Quando o paciente tem indicação de fazer algum exame, o que a gente chama de preventivo. O maior exemplo é a mamografia nas mulheres com câncer de mama. Então as mulheres não têm nenhum sintoma para câncer, mas nós fazemos a mamografia a partir dos 40 anos de forma preventiva, para fazer o diagnóstico bem cedo, antes que os sintomas surjam. Existem outros exames que têm indicação de fazer. As pessoas conhecem muito o exame de próstata, nós temos tomografias, sempre bem indicados, baseados em evidência. Além disso, o objetivo é fazer o diagnóstico precoce. Então, assim que o paciente apresenta algum sintoma e ele entra na Rede Carinho, nós guiamos os pacientes e seus familiares para fazerem a melhor investigação o mais rápida e mais assertiva possível. Todos esses profissionais que atendem os pacientes da Rede Carinho, eles são conectados através de uma plataforma que garante que sejam cumpridas as metas de tempo. Quem tiver urgência para ser investigado, por exemplo, vai ser atendido com a devida urgência. Quem estiver fazendo os exames de rastreio, os preventivos, como a mamografia, podem aguardar e essa plataforma faz esse gerenciamento. Além disso, a Rede Carinho tem a nossa enfermeira navegadora, que acolhe os pacientes, os seus familiares, orienta sobre os sintomas e auxilia ao longo de todos esses passos na jornada, agendando os exames, orientando sobre efeitos colaterais, por exemplo, dos tratamentos. O objetivo é reduzir tempo e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Tempo desde os sintomas até o início do tratamento, e nós já temos excelentes indicadores. Hoje a média de tempo entre o início dos sintomas e o início do tratamento dos pacientes na Rede Carinho é de 25 dias. Nós temos muito orgulho disso, nós vamos ajudar muitas pessoas a viverem melhor. Uau, que máximo, muito bom. E a gente continua falando sobre a saúde do coração. Doutor Marcelo está aqui com a gente para tirar as dúvidas e também falar um pouquinho sobre a questão da prevenção. Mas antes, tem algumas perguntas e inclusive um recado, não é? Pois é, o Ednilson, um abração para você. Ele disse que foi muito bem atendido no Pio 12. E ele está comentando aqui que o caso dele foi cirúrgico, sim, viu, gente? Ele fez ponte safena, ele é de Jacareí. Aí ele comenta aqui que o médico está aqui com a gente no estúdio, acompanhando a UTI. Pensa numa pessoa boa gente. Ele coloca pessoa gente boa, como o doutor Alexandre. Também. Palavras excessivamente carinhosas. É, mas é isso aí, doutor. A gente colhe o que planta, né? Exatamente, é fruto do carinho Parabéns. e do profissionalismo de todos vocês. E toda que a legal. equipe do Pio 12. É. Legal. Eu agradeço. Eu lembrei já desse paciente. Que legal. Bom. Você vê como é algo personalizado? Isso é muito legal, né, gente? Doutor, vamos voltar a falar então sobre um pouquinho sobre a prevenção, né? A gente sabe então que o fator genético é algo que a gente tem que prestar atenção, pacientes que têm na família problemas cardíacos, então devem fazer exames mais cedo. Com qual idade é necessário fazer a primeira consulta, por exemplo, ao cardiologista? Essa pergunta é muito difícil de responder, mas é muito fácil dar a dica. Qualquer sintoma diferente que a pessoa tiver, que chame a atenção da família, seja com as crianças, sejam com os adolescentes, procure um profissional. Estou falando isso porque às vezes a gente ouve até notícias de crianças jovens tendo morte súbita por aí. Como é que você vai saber? Então, muitas das vezes tem uma pista. É uma dor no peito, é um desmaio, uma perda de consciência inesperada sem causa aparente. Essa é a hora de, vamos checar. Então, se eu for assim, categórico com você, eu dizer para você, olha, a molecadinha aí já acima dos 12 anos, vale a pena dar uma checada na saúde do coração. Se eu for partir para os adultos,
Eu acho que 40 anos é uma idade boa para fazer um check-up anual. Ah, eu preciso ir então, viu, doutor? Mas é aquilo, não tem um número específico. Eu diria para você que um dos tripés dessa importante prevenção é você fazer um check-up anual. Então, se você tem condições, ou se você tem pista de alguma coisa aí errada na família, ou já tem uma doença hereditária que você falou, eu acho que é muito interessante que se faça uma avaliação cardiológica e às vezes, Lucas e Agda, as pessoas pensam que é uma coisa do outro mundo. Não. Se você passa por um profissional especialista, que ele faz um exame físico, um eletrocardiograma, muitas vezes um método de imagem... Lá no Pio 12 mesmo a pessoa pode fazer tudo isso, né? Sem dúvida, nós temos tudo lá. Já é o suficiente para você saber que morfologicamente, clinicamente, você está bem. E o homem realmente ele tem maior risco em relação ao coração do que a mulher? Mais ou menos. É? Mais ou menos, em algumas situações sim. Mas o que eu queria chamar a atenção é que vocês estão chegando muito perto da gente em quase tudo, certo? E uma dessas coisas é o cigarro, é a bebida alcoólica, infelizmente. Tem que evitar. Tem que parar, né? Não é nem evitar, né, gente? É isso mesmo, gente. Vocês vão de beber socialmente, não dá. A pessoa vai em festa todo dia e fala que bebe socialmente. Aí não. Aí não, né, gente? Ou para de ir na festa também, se não consegue, né, amiga? Fica em casa. Será que vai chover essa semana ou não? Olha, não sei. O final de semana foi muito gostoso, né? Pelo menos em São José dos Campos, não foi? Foi. Fez calor, tava uma delícia. Então a gente começa a semana agora com a Amanda, trazendo a nossa previsão do tempo. Oi, Amanda. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. O ciclone extratropical já passou pelo estado de São Paulo e agora a frente fria já segue caminhando em direção ao Nordeste. Mas ainda temos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. A segunda-feira começou com variação de nebulosidade e ainda tem previsão de chuva entre a Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo. Mas vale ressaltar que uma chuva apenas isolada não deve acontecer em todas as cidades. Uma chuva rápida também, sem grandes acumulados. Máxima hoje chegando a 25 graus em Cunha, 26 graus em Monteiro Lobato, pode fazer até 27 graus em São José dos Campos. E amanhã, terça-feira, ainda tem possibilidade de chuva, mas muito isolada, máxima de 28 graus e o calor vai aumentando ao longo da semana. Na quarta-feira, tempo firme, sol entre nuvens com máxima de 30 graus em São José dos Campos. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura nesta segunda-feira e ventos que não devem passar dos 30 km por hora. Tá certo, minha querida. Olha, os casos de dengue têm aumentado, infelizmente, no Brasil. Por isso, o trabalho de combate ao mosquito precisa, sim, ser intensificado. E sabe onde estão os maiores focos do mosquito da dengue? Dentro de casa. Quem mostra pra gente é o Igor Calian. Em casa, o principal cuidado da Maria é evitar a água parada nos pratinhos das plantas. Um hábito desde que ela e o marido se contaminaram com o vírus da dengue. Foi difícil, doía muito as pernas, sabe? Não podia pegar nada, nem uma xícara, assim, nossa, foi horrível. Só neste ano, o Brasil registrou quase 1.400.000 casos prováveis de dengue. Uma média de 4 casos por hora. Em comparação ao mesmo período do ano passado, aumento de mais de 184%. E sinal de alerta ligado. A região centro-oeste tem a maior taxa, média de 1.900 casos a cada 100 mil habitantes. Em segundo, vem a região sul. Com o aquecimento global, a dengue está se movendo para o sul, que até então a gente só tinha dengue na região sul, no norte e oeste do Paraná. E agora nós temos o deslocamento para Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina e também no litoral, e em partes do Rio Grande do Sul também. Tá certo, viu, gente? Depende muito da gente, isso, né, amiga? Exatamente, Por 90%, né? Pois é, né? O doutor estava comentando algo muito bonito. Compartilha com o pessoal de casa, doutor. Não sei se é a intenção, mas vamos compartilhar com o pessoal de casa. Eu compartilho, assim, com a maior humildade. Quando a gente vem dar entrevista ou vai falar na televisão, a gente fica nervoso. O coração acelera, dá um frio na barriga. É mesmo? O senhor sentiu isso? Ô? Nossa, mas então, o senhor é um ator Não, também, além de bem. médico? Por que não deixou? Dá um frio na barriga, a gente fica nervoso, a gente não sabe. Se a gente olha para lá, olha para cá, parece uma estátua. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Conte. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, assim, que eu acho que pode, assim, me ajudar,
eu peço para o Papai do Céu, ó, me ajuda, me deixa tranquilo, coloca alguma coisa na minha cabeça, ou que as palavras possam atingir outras pessoas. Sim. E eu tenho o hábito, às vezes, de pegar a Bíblia e abrir a Bíblia assim. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Eu estava no estacionamento para vir para cá, e eu abri, e pedi abrir. E aí estava escrito assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso está em Provérbios 4:23. Eu não poderia deixar de sair desse estúdio sem contar isso para vocês. Nossa, que lindo. Sabe o que é? Deus falando com o Senhor, assim, vá confiante, vá tranquilo, porque você tem esse poder de passar, né, a palavra e as orientações para frente para o nosso público. E é excelente, ainda mais uma semana em que o coração nosso está tão judiado, preocupado, né, gente, com o futuro. Vai ser uma Eu acho que semana cabe intensa. muito mesmo, doutor. Que legal, gostei. Compartilhe sempre quando tiver também palavras assim, que aqui a gente valoriza tanto, Nossa, né, amiga? adorei também, fiquei emocionada. Vamos falar um pouquinho do stent? Vamos mudar um pouquinho de assunto. O stent, o que é, doutor? A gente tem até uma imagem para mostrar para o pessoal de casa, enquanto o doutor explica. Quando ele é necessário, o que é? Às vezes, quando a pessoa tem um infarto e tem uma interrupção do sangue nas artérias, alguns anos atrás a gente não tinha muita opção, não tinha como fazer. Então, o paciente ficava acamado, tomando medicações, enfim. Hoje a gente tem condições de desobstruir essa artéria, ou essas artérias. Dessa maneira. Então, é como se eu colocasse uma malha dentro da artéria e restaurasse o fluxo. Então eu coloco um balão, eu insuflo esse balão, é muito bacana. Os profissionais que agem nessa área aí, eles são expertises nisso e é uma coisa fantástica, porque uma obstrução que estava praticamente limitando a vida, colocando a risco de morte, eu vou num determinado tempo, e tem várias orientações para isso, eu vou com um catéter específico, tem um tamanho específico, etc, etc. E com um balão eu insuflo, esmago aquela placa que estava de gordura, que estava obstruindo a artéria. E aí eu mantenho uma malha que segura a artéria e mantém esse fluxo de sangue para restaurar a musculatura que sofreu. Lembra no começo quando eu disse o mais importante é a musculatura? É através desse stent, que é uma malha, que faz com que eu restaure o fluxo de sangue para uma determinada região infartada do coração. Doutor, rapidamente, como que o médico consegue observar que não é necessário utilizar esse procedimento, o stent? Eu tenho várias maneiras, mas quando o hemodinamicista faz o exame, ele já sabe que ele vai ter dificuldade ou não. Muitas das vezes tem tantas obstruções que o stent não vai resolver. Aí eu tenho que levar o paciente para a cirurgia e colocar as tais pontes que a gente fala, de safena ou de mamária. Gente, tudo isso para você, disponível para você no Pio 12, todo esse cuidado e carinho, viu? Tô com o @ do Pio 12 aqui, porque, gente, todo mundo que mandou perguntinha e não teve resposta, a gente vai encaminhar para nossa assessora Célia, do Pio 12, e ela vai junto com os médicos responder para vocês aqui, tá bom? No @ Pio 12, que é XII, né? Pio 12 Hospital, para você também seguir. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu agradeço mais uma vez e Deus abençoe o Amém. trabalho de vocês. Amém. Obrigada, doutor. Até a próxima, Até então, a próxima. viu? Amanhã a gente está de volta para conversar sobre direito de família, viu, gente? Convidada muito especial, a doutora Patrícia Risso. A gente fica por aqui, uma excelente semana e nos vemos amanhã no Falando Nisso. Um beijo. Deus abençoe a semana. Tchau, tchau. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. A sua família merece o melhor.